Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O vídeo de hoje ele é motivado pelo pedido de demissão ontem, dia 15 de maio de 2020, do ministro da Saúde por se recusar a assinar um protocolo de aprovação do uso de uma droga, no caso a cloroquina, para tratamento da Covid. Em meio à pandemia, pela segunda vez, o governo federal do Brasil resolve demitir um ministro da Saúde porque ele se recusa a deixar de seguir os protocolos científicos que são utilizados para que seja eventualmente aprovado o uso de uma droga para o tratamento de doenças. O episódio de ontem já foi analisado do ponto de vista científico em um vídeo anterior. Eu deixo para vocês aqui na descrição do vídeo um link para esse vídeo em que a gente trata dos aspectos científicos e tecnológicos associados ao uso dessa droga. O que eu gostaria de avaliar nesse vídeo é a importância do discurso científico. O discurso científico, nesse caso, tem sido usado de uma forma exemplar e serve como uma aula para todos os jovens pesquisadores e para todos os cidadãos brasileiros interessados no tema da ciência e no tema do desenvolvimento tecnológico. O que o discurso usado pelo governo federal mostra é um misto de ignorância, loucura e má fé. Vamos tentar destrinchar um pouco esses três aspectos do discurso. Primeiro, vamos falar sobre a ignorância, porque, obviamente, o governo federal e os eventuais seguidores fanáticos e sectários do discurso proposto pelo presidente da República, eles ignoram que existem protocolos sobre como provar e revelar os benefícios de uma droga para o tratamento de uma doença. Com frequência, eu tenho recebido e-mails, zaps, comentários de colegas, muitas vezes bem intencionados, dizendo: Mas eu tenho um amigo médico que disse que o uso da cloroquina para a Covid funciona. E a única resposta possível para esse amigo é a seguinte: Meu rei, primeiro, esse seu amigo está fazendo esse comentário com base em um estudo que envolveu 2.000 pacientes. Esses 2.000 pacientes foram separados em grupos de maneira aleatória e para tratamento e avaliação cega dos resultados da droga sobre o desenvolvimento da doença. Os resultados foram obtidos e comparados estatisticamente. As diferenças estatísticas são significativas. Os resultados foram trazidos a público e colocados à disposição para que qualquer especialista avalie e veja a relevância desses resultados e a correção dos procedimentos científicos. Se nada disso foi feito, o seu amigo, sinto muito, também é um ignorante sobre o desenvolvimento e as técnicas usadas para comprovar a eficácia científica de drogas sobre a evolução de uma determinada doença. O que os estudos têm mostrado, esses que seguem esses protocolos, é exatamente o contrário do que esse seu amigo médico tenta lhe convencer. Eles têm demonstrado que o uso da cloroquina não traz nenhum benefício ao tratamento da Covid e, infelizmente, alguns desses estudos têm mostrado que, inclusive, ela causa tantos efeitos colaterais que ela induz, inclusive, a morte mais acelerada de pacientes com sintomas graves da doença. Isso mostra que uma decisão baseada na ignorância dos protocolos pode, inclusive, induzir o uso equivocado de ações e de procedimentos médicos que, ao invés de curar, fazem o paciente morrer mais rapidamente. Portanto, o uso equivocado dos procedimentos científicos e da técnica de desenvolvimento do conhecimento pode trazer muitos malefícios. O argumento usado, mas meu amigo é médico, ele sabe mais que você,
que é engenheiro, esse argumento é o argumento da carteirada. Nós não estamos aqui tratando exatamente de um conhecimento médico, mas do discurso e do bom procedimento científico. E qualquer cidadão brasileiro pode certamente compreender e questionar o uso desses maus procedimentos. Infelizmente, não há nenhuma espécie de conluio universal para combater a cloroquina. Infelizmente, ela não vem se mostrando de fato útil. Mesmo que lá na frente o ajuste de dosagens, combinação com outros medicamentos venham provar que o uso dessa droga é benéfico, ainda assim, tudo que se fala hoje é equivocado, porque é baseado em dados, achismos e voluntarismos que não estão de acordo com os procedimentos científicos e técnicos que devem ser utilizados para embasar conclusões seguras para o uso de drogas na medicina. E aí nós passamos ao segundo ponto. Supondo que não é apenas ignorância, é possível que essa obsessão da presidência da República e de seus seguidores com o uso desse medicamento revele também um estado de loucura resultante da obsessão em torno de um determinado tema. E todo pesquisador tem que ficar muito atento para esse aspecto do trabalho científico. Quando um pesquisador, quando um investigador se vê escravizado por uma ideia, ele, na verdade, deixa de ter oportunidades de desenvolver a boa ciência e o bom trabalho científico. Nenhum investigador deve ficar obcecado com a necessidade de provar uma tese. A tese, ela resulta dos resultados e não se impõe de maneira antecipada aos resultados. Nós não temos que provar que a cloroquina é boa porque nós subimos num pé de goiabeira e alguém nos revelou de forma divina que esse medicamento ele tem que ser usado para tratar essa doença. O que nós temos é que concluir com base num conjunto de dados experimentais e boas técnicas científicas, se ele é útil ou não. E se não for útil, passemos ao próximo. E aí vem um aspecto prático muito relevante dessa discussão no Brasil. Nós estamos perdendo tempo e dinheiro em torno de uma obsessão, enquanto poderíamos estar também investigando o uso de outros medicamentos, quiçá mais úteis e para o tratamento dessa doença que acomete todo mundo. Quem se vê aprisionado e obcecado numa espécie de loucura mental em torno de um tema, deixa de encontrar as soluções dos problemas que o afligem. E aí, finalmente, eu queria me dirigir ao terceiro ponto dessa discussão, porque supondo que não é nem ignorância e nem loucura, está na hora de a gente começar a perguntar se isso não pode ser má fé, porque muitas vezes utilizam-se os conhecimentos científicos ou tenta-se convencer toda uma comunidade sobre a veracidade de uma tese para que seja possível colher benefícios políticos ou econômicos ali na frente do uso dessa tese. Por exemplo, todos nós sabemos, a indústria de cigarros tentou durante muito tempo provar que o hábito de fumar era benéfico para a saúde. A literatura está cheia de maus estudos científicos, em geral comprados a maus cientistas, que tentam provar que o tabaco faz bem à saúde. Obviamente, nesse momento, esses dados e essas teses ficaram para trás. Todos nós sabemos que o tabaco faz muito mal à saúde, mas infelizmente perdemos muito tempo que provavelmente resultou na morte de muitas pessoas por conta da necessidade de provar a boa consequência para a saúde do hábito do tabagismo. Algo similar pode estar ocorrendo com a cloroquina e está na hora da imprensa começar a se perguntar quem pode estar ganhando dinheiro ou ganhando politicamente com essa tese que até aqui nesse momento é apenas uma obsessão e não está baseada em nenhum dado científico. A pergunta é: há alguém produzindo cloroquina, vendendo cloroquina e que pode se beneficiar com essa tese esdrúxula se for imposta ao SUS a obrigação
de executar um procedimento que consumirá quantidades muito grandes desse medicamento, sem que haja qualquer prova de que ele é benéfico para a saúde, um ponto importante que precisa ser investigado, porque se não for apenas ignorância, se não for apenas burrice, se não for apenas loucura, é possível que seja má-fé para escravizar um bando de seguidores sectários em torno de uma pessoa que vende promessas absolutamente falsas ou para beneficiar ganhos financeiros de alguém que produz e distribui essa droga por aí. De qualquer forma, você, jovem pesquisador e investigador, acompanhe o tema da cloroquina. Ele é uma aula em tempo real e no mundo real sobre os malefícios de um mau discurso científico e sobre como um tema científico não deve ser tratado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.